Imagina descobrir aos 62 anos que tudo que você viveu foi baseado em uma mentira. Que o marido com quem você passou 40 anos não era o grande amor da sua vida. Que o filho que você criou tem outro pai. E que esse outro homem viveu 30 anos sozinho em um vagão de trem, te amando em silêncio, sem nunca te dizer. Esta é a história de Dona Rosa, que herdou um vagão abandonado de um desconhecido. E quando entrou lá dentro, descobriu diários, cartas nunca enviadas e uma verdade que mudou tudo. Mas antes de eu contar essa história que vai partir seu coração, se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história tem reviravoltas emocionantes que você precisa ver até o final. Essa história aconteceu em Minas Gerais, entre 1978 e 2024. É sobre segundas chances que chegam tarde demais, sobre amores que nunca morreram, sobre pais que nunca conheceram seus filhos, e sobre como às vezes a verdade está escondida nos lugares mais improváveis. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários, você acredita que algumas pessoas são destinadas a se reencontrar? Não importa quanto tempo passe, você já teve um amor do passado que nunca esqueceu. Vou adorar ler suas histórias. Agora vamos à história de Rosa. A história começa em 1978. Era uma época diferente no Brasil. As famílias decidiam com quem você se casava. Ser pobre significava não ter direito de amar quem quisesse. E as mulheres obedeciam aos pais, aos maridos, à sociedade. Foi nessa época que Rosa, com apenas 17 anos, conheceu Joaquim, um jovem maquinista de trem. Eles se encontraram 4 vezes. Apenas 4 encontros numa estação de trem em Belo Horizonte. Mas aqueles 4 encontros marcariam 46 anos de 2 vidas completamente diferentes. Porque às vezes o amor que a gente perde é o amor que nunca conseguimos esquecer. E às vezes descobrimos a verdade quando já é tarde demais. 46 anos depois daquele encontro, Dona Rosa tinha 62 anos e acabava de se tornar viúva. Seu marido Antônio tinha morrido de infarto aos 68. Numa terça-feira de manhã, logo depois do café, ele estava reclamando do açúcar, como sempre fazia, quando de repente levou a mão ao peito e caiu. Rosa ainda conseguiu ligar para a ambulância, mas quando chegaram, Antônio já estava frio. 40 anos de casamento não tinha sido um casamento de paixão. Rosa sabia disso desde o início. Tinha sido arranjado, como tantos naquela época, mas tinha sido um casamento de companheirismo, de construir uma vida juntos, de criar um filho. Nos dias após o funeral, Rosa chorou sozinha na cama vazia. Não chorava pela perda do grande amor, porque Antônio nunca tinha sido isso. Chorava pela perda da companhia, da presença conhecida, da rotina de 40 anos. Chorava porque agora, pela primeira vez em décadas, estava completamente sozinha. Rosa tinha um filho, Maurício, 39 anos, advogado bem-sucedido em Belo Horizonte. Casado, 2 filhos, escritório próprio na Savassi. Nos primeiros dias após a morte de Antônio, Maurício apareceu algumas vezes, mas Rosa notava que ele olhava o relógio, impaciente, como se tivesse coisas mais importantes para fazer. E Maurício sempre teve coisas mais importantes do que a própria mãe. Desde criança, ele era assim, focado em si mesmo, calculista, frio. Rosa sempre achou que era culpa dela, que não tinha sabido criar direito. Mas a verdade é que Maurício tinha puxado o pior de Antônio. A ambição sem empatia, o pragmatismo sem coração. 3 semanas após o funeral, Rosa estava na cozinha quando Maurício chegou com uma pasta de documentos embaixo do braço. Ela serviu café, esperando conversa sobre saudades. Mas Maurício tinha vindo para negócios. Maurício espalhou papéis sobre a mesa da cozinha, a mesma mesa onde Rosa tinha servido milhares de refeições para aquele menino. Mãe, precisamos conversar sobre sua situação. Você não pode continuar morando sozinha nessa casa. Rosa sentiu o estômago apertar. Olhou ao redor da cozinha. As panelas que conhecia de cor, as xícaras do casamento, a geladeira coberta de fotos de Maurício criança. Eu estou bem, filho. Eu ainda cuido de tudo. Maurício suspirou com impaciência. Mãe, a senhora tem 62 anos. Esqueceu o fogão ligado semana passada. Emagreceu 5 quilos. Não se alimenta direito. É perigoso. Mas Rosa via nos olhos dele o que realmente estava acontecendo. Ele tinha calculado. A casa valia 2 milhões. Ele precisava de capital para o escritório novo. E uma mãe idosa morando sozinha era um obstáculo inconveniente. Eu encontrei um lar para idosos muito bom. Lar Primavera Dourada. A senhora vai ter companhia, enfermeiras, atividades. Rosa sentiu como se tivesse
tivessem arrancado o chão debaixo dos seus pés. Naquela noite, Rosa ficou acordada até tarde olhando as paredes da casa. Cada cômodo tinha uma memória. Ali no corredor, Maurício tinha dado os primeiros passos. Naquela janela, ela costumava esperar Antônio voltar do trabalho. Naquele canto da sala, tinha ficado a árvore de Natal por 40 anos seguidos. Esta era sua casa, sua vida, sua história. E Maurício queria que ela abandonasse tudo como se fosse lixo velho. Rosa pegou o álbum de fotos e começou a folhear. Maurício bebê, Maurício criança, Maurício adolescente. Em todas as fotos, era ela quem estava ao lado dele. Nos aniversários, nas formaturas, nas festas, Antônio sempre estava trabalhando. Tinha sido ela, sempre ela, quem criou aquele menino. E agora ele a descartava como se ela fosse um problema a ser resolvido. Rosa chorou até não ter mais lágrimas. E pela primeira vez em 40 anos, permitiu-se perguntar: valeu a pena? Vazando com quem disseram, sendo quem esperavam? Nos dias seguintes, Maurício ligava 3 vezes por dia cobrando uma resposta. Mãe, o prazo da inscrição acaba sexta-feira. A senhora precisa decidir. Rosa adiava, inventava desculpas, pedia mais tempo. Mas ela sabia que Maurício não desistiria. Ele nunca desistia quando queria algo. Na quinta-feira, ele apareceu de novo com os papéis. Dessa vez trouxe a esposa, Patrícia, que Rosa nunca tinha gostado muito. Patrícia falava com aquele tom de voz açucarado e falso. Dona Rosa, é pelo bem da senhora. A senhora vai adorar ter companhia da sua idade. Vai fazer amizades, ter atividades, não vai ficar sozinha sofrendo nessa casa cheia de memórias tristes. Sozinha. A palavra ecoava na cabeça de Rosa. Era verdade. Ela estava sozinha. Não tinha amigas próximas. Tinha passado 40 anos cuidando só da casa e da família. Não tinha hobbies, não tinha vida própria. Talvez Maurício tivesse razão. Talvez ela devesse mesmo ir para um asilo. Era sexta-feira de manhã. Rosa estava sentada à mesa da cozinha, caneta tremendo na mão, olhando os papéis do Lar Primavera Dourada. Maurício tinha ligado às 7 da manhã. Mãe, eu vou buscar os papéis assinados ao meio-dia. Se não estiverem prontos, vou entender que a senhora não está bem para tomar decisões sozinha. Era uma ameaça velada. Se ela não assinasse, ele pediria interdição. Rosa pegou a caneta, aproximou da linha de assinatura. Sua mão recusava obedecer. Foi nesse momento exato que a campainha tocou. O carteiro, encharcado da chuva da manhã, entregou uma carta registrada. Rosa nunca recebia cartas registradas. Assinou o recibo com dedos trêmulos. O envelope era grosso, creme, com o timbre de um escritório de advocacia de São Lourenço, Minas Gerais. Cidade que Rosa mal sabia onde ficava. Abriu com cuidado. A carta era formal, escrita em papel timbrado, e as primeiras palavras mudaram tudo. A carta dizia: prezada senhora Rosa Maria da Silva, informamos que o senhor Joaquim Ferreira da Costa faleceu em 15 de agosto de 2024, aos 87 anos, na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Em seu testamento registrado neste escritório em maio de 2024, o senhor deixou todos os seus bens para a senhora, como única herdeira. O patrimônio consiste em um vagão de trem modelo 1952, convertido em residência, localizado na propriedade rural Sítio Serra do Luar, zona rural de São Lourenço. Solicitamos seu comparecimento urgente para a regularização da herança. Atenciosamente, Dr. Henrique Almeida Santos, UAB 789.4056. Rosa leu a carta 3 vezes. Joaquim Ferreira da Costa. O nome ecoava em algum lugar muito distante da sua memória, como uma música antiga que você conhece, mas não lembra a letra. Ela não conhecia nenhum Joaquim Ferreira da Costa. Tinha certeza, ou quase certeza. 87 anos. Ele teria nascido em 1937. Seria 5 anos mais velho que ela. Um vagão de trem? Que herança estranha era essa? Rosa ficou parada segurando a carta, tentando lembrar. Joaquim, Joaquim, por que aquele nome parecia familiar? Ela fechou os olhos e tentou voltar no tempo. 1978. Ela tinha 17 anos. Morava com os pais em Belo Horizonte. Estudava para o vestibular. Pegava trem para a casa da avó em Sabará todo sábado. E lá, na estação, havia um maquinista, um rapaz jovem, de uniforme azul e boné, que sempre sorria para ela. Que um dia lhe deu uma flor de ipê amarelo que tinha caído perto dos trilhos. Que conversou com ela enquanto o trem carregava. Como era o nome dele? Joaquim. Era Joaquim. A memória veio como uma onda. 4 sábados seguidos ela tinha voltado àquela estação. 4 conversas, breves, inocentes, cheias de risadas e sonhos de jovens. E então, o que tinha acontecido então? Por que ela tinha parado de ir?
Rosa tentou lembrar, mas a memória estava turva, como uma foto velha e desbotada. Maurício chegou ao meio-dia, como prometido, entrou sem bater, já falando: os papéis estão assinados, eu marquei com o diretor do lar para... Rosa o interrompeu. Olha isso. Ela entregou a carta. Maurício leu rapidamente e sua expressão mudou de impaciência para descrença e depois para irritação. Mãe, pelo amor de Deus, é golpe. Obviamente, vagão de trem? Que ridículo. Eles vão pedir dinheiro para taxas de transferência ou alguma bobagem assim. A senhora não vai cair nisso. Ele jogou a carta sobre a mesa com desprezo. Esquece essa palhaçada e assina os papéis aqui. Mas algo dentro de Rosa, algo que estava adormecido há décadas, começou a acordar. Era um lampejo de rebeldia, um sussurro de curiosidade, um grito silencioso de que talvez, só talvez, ainda houvesse alguma aventura, algum mistério, alguma surpresa guardada para ela nesta vida. Não, Rosa ouviu a própria voz dizer. Maurício olhou para a mãe como se ela tivesse enlouquecido. Como assim não? Não vou assinar os papéis. Vou até São Lourenço descobrir do que se trata. Houve um silêncio pesado. Maurício respirou fundo, claramente tentando manter a paciência. Mãe, a senhora vai viajar 6 horas até o interior de Minas, sozinha, por causa de um golpe óbvio. A senhora está delirando. Não vou permitir. E foi nessa palavra, permitir, que algo se quebrou definitivamente dentro de Rosa. 62 anos de vida obedecendo aos pais que escolheram seu marido, obedecendo ao marido que escolhia tudo, obedecendo às expectativas da sociedade, sendo sempre quem mandavam ela ser, nunca, nem uma única vez, fazendo o que ela queria. Rosa se levantou devagar, pegou a carta com mãos que pararam de tremer, olhou para o filho diretamente nos olhos. Maurício, eu não preciso da sua permissão. Eu ainda estou viva, lúcida e capaz de tomar minhas próprias decisões. E eu vou para São Lourenço. Maurício saiu batendo a porta. Gritou antes de sair. Se a senhora for, eu lavo minhas mãos. Não vou ficar correndo atrás quando descobrir que foi roubada. O silêncio depois que ele saiu era pesado, mas também era libertador. Rosa olhou ao redor da cozinha. Depois olhou para a carta. Depois para os papéis do asilo. E fez sua escolha. Pegou o telefone e ligou para o número do escritório que estava na carta. Uma secretária gentil atendeu. Escritório Dr. Henrique Santos, bom dia. Alô, eu recebi uma carta sobre uma herança. Meu nome é Rosa Maria da Silva. A dona Rosa, o doutor está esperando sua ligação. Quando a senhora pode vir? Amanhã. Vou amanhã. Quando desligou, Rosa sentiu algo que não sentia havia décadas. Borboletas no estômago, nervosismo, excitação, medo, mas o medo bom, o medo de uma aventura, não o medo de ser descartada. Naquela noite, Rosa fez sua mala, sozinha, pela primeira vez em 40 anos. Rosa pegou um ônibus para São Lourenço na manhã seguinte. Fez a mala sozinha, pela primeira vez em décadas não tinha ninguém dizendo o que levar. Maurício ligou 7 vezes. Ela não atendeu nenhuma. No ônibus, sentada na janela, Rosa olhava a paisagem mudar. Belo Horizonte ficando para trás com seus prédios e trânsito. Depois, cidades menores, montanhas verdes, fazendas, vacas, o mundo ficando mais simples, mais verde, mais parecido com lembranças que ela tinha enterrado há muito tempo. A viagem durou 6 horas. Rosa não viajava sem Antônio havia décadas. Desde a lua de mel em 1980, todas as viagens tinham sido em família, com Maurício pequeno reclamando do calor. Agora, sozinha, sentindo o balanço do ônibus, Rosa percebeu algo surpreendente. Ela não estava com medo, estava curiosa. Estava Virmissão, uma cidade pequena de ruas tranquilas e praças arborizadas. Rosa pediu informação e encontrou o escritório do Dr. Henrique. Era um sobrado antigo no centro, com placa discreta. A secretária a recebeu com gentileza, daquele tipo de gentileza mineira que faz você se sentir em casa. Dona Rosa, o doutor está esperando a senhora. 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 Jansen Henrique era um senhor de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço, aspecto bondoso. Ele se levantou para cumprimentá-la e Rosa notou que havia compaixão genuína nos olhos dele. Dona Rosa, seja bem-vinda. Por favor, sente-se. A senhora veio sozinha? Vim. Meu filho achou que era golpe. Dr. Henrique sorriu tristemente. Imagino, deve parecer muito estranho mesmo. Uma herança de alguém que a senhora não conhece, mas posso garantir que é totalmente legítimo.
Eu mesmo fiz o testamento do Sr. Joaquim há 4 meses, quando ele soube que estava doente. Doutor, quem era esse homem? Por que ele deixou algo para mim? Doutor, Henrique abriu uma pasta. O Sr. Joaquim morou 30 anos naquele vagão. Era um homem solitário, mas não infeliz. Ele cultivava uma horta, criava galinhas, vivia simples. Todos na cidade conheciam ele, o velho do vagão. Chamavam. Dr. Henrique continuou. Quando soube que tinha câncer, ele veio aqui fazer o testamento. Eu perguntei quem era a senhora. Ele só disse uma coisa, e vou repetir exatamente como ele falou. A mulher que eu devia ter casado. Rosa sentiu o coração falhar uma batida. Mas, doutor, eu não conheço nenhum Joaquim. Ele disse que a senhora não se lembraria dele. Por isso deixou isto. Dr. Henrique deslizou uma foto antiga pela mesa. Preto e branco, desbotada, de 1978, segundo a data no verso. A foto mostrava 2 jovens em uma estação de trem. Um rapaz de uniforme de maquinista, boné na cabeça, sorriso largo e genuíno. E ao lado dele, uma moça de 17 anos, linda, de vestido simples, rindo. Rosa pegou a foto com mãos trêmulas. Reconheceu a moça imediatamente. Era ela mesma, 46 anos mais jovem. Uma Rosa que ela tinha esquecido que existiu. E o rapaz ao seu lado, Joaquim. A memória veio como uma onda. A estação, o trem para Belo Horizonte. O maquinista jovem que tinha conversado com ela, que lhe deu uma flor de ipê amarelo, que lhe pediu para voltar na semana seguinte. E ela tinha voltado, 3 vezes, 4 encontros. Dr. Henrique ofereceu levar Rosa até o vagão. Fica na serra, a estrada é complicada. Melhor eu levar a senhora. Eles subiram a serra por 40 minutos em estrada de terra precária. Rosa olhava pela janela do carro, calada, ainda segurando a foto. 46 anos atrás. Deus do céu, ela tinha 17 anos. Joaquim tinha 23. Eles se encontraram 4 vezes e então o pai dela descobriu. E mandou ela para São Paulo. E ela nunca mais o viu. Nunca mais pensou nele. Ou será que pensou? Será que em algum canto escondido do seu coração, durante todos aqueles anos de casamento sem paixão, ela tinha guardado a lembrança daquele rapaz que lhe deu uma flor de ipê amarelo? Chegamos, disse Dr. Henrique, e lá estava. Um vagão de trem antigo, modelo pique no Vale Verde, cercado de montanhas que tocavam as nuvens. Era surreal, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de ferrovia e plantado ali no meio do nada. O vagão estava enferrujado, pintado de vermelho desbotado, mas visivelmente bem cuidado. Havia uma horta ao lado, tomates, alface, couve, galinhas ciscando livres no quintal improvisado. Um varal com roupas de homem penduradas, balançando no vento da serra, e flores. Rosas amarelas por todo lado. Rosa desceu do carro devagar, como se estivesse em um sonho ou em uma memória. A brisa da montanha trazia cheiro de mato, de terra molhada, de vida simples. Era tão diferente de Belo Horizonte, do concreto, do barulho. Doutor, Henrique ficou no carro. Vou deixar a senhora explorar sozinha. A chave está na porta. Joaquim nunca trancava. Rosa se aproximou do vagão. Era maior do que parecia. Devia ter uns 10 metros de comprimento. As rodas de ferro ainda estavam lá, enterradas no chão. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar. Rangeu. Dentro segurou a respiração. O interior tinha sido transformado em uma casa minúscula, mas aconchegante. Uma cama de solteiro com cobertor de retalhos. Um fogão a lenha que ainda estava morno. Dr. Henrique tinha dito que Joaquim morrera há apenas 2 semanas. Uma mesa pequena com uma cadeira. Prateleiras com livros, Drummond, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. E nas paredes por todo lado havia fotos. Fotos de trens antigos, fotos de montanhas, fotos de pôres do sol. E em um canto especial, emoldurada, iluminada por uma vela que ainda ardia, estava a mesma foto que Dr. Henrique tinha mostrado. Rosa jovem ao lado de Joaquim na estação de trem. Em 1978, ele tinha guardado aquela lembrança por 46 anos. Uma única foto, um único momento. E tinha sido suficiente para preencher uma vida inteira. Rosa se aproximou da foto emoldurada. Tocou o vidro com dedos trêmulos. Aquela menina sorridente na foto era ela, mas parecia outra pessoa. Alguém com sonhos, alguém com futuro, alguém que ainda não tinha aprendido a obedecer. Rosa explorou cada centímetro do vagão. Tudo era simples, mas feito com cuidado. Tudo escolhido com propósito. Era a casa de um homem que tinha pouco, mas amava o que tinha. E então ela viu, numa prateleira baixa, ao lado da cama, havia uma caixa de madeira. Não estava trancada. Dentro, Rosa
Rosa encontrou cadernos, dezenas deles, cadernos escolares simples, de capa dura, preenchidos com caligrafia caprichada. Diários. Joaquim tinha mantido diários durante 30 anos. Rosa pegou o primeiro com mãos trêmulas. A data na capa, abril de 1995, comecei hoje. Ela abriu na primeira página e leu: comprei este vagão abandonado por R$2.000. Todos dizem que estou louco, que vou morrer sozinho aqui na serra. Talvez estejam certos, mas não consigo viver na cidade. Não consigo viver entre pessoas que não conhecem minha história. Aqui sozinho, pelo menos sou honesto. Sou o homem que amou Rosa Silva durante 17 anos e nunca conseguiu esquecê-la. Sou o homem que a perdeu antes mesmo de tê-la. Rosa continuou lendo, e cada página era como uma faca no coração. Joaquim escrevia sobre o dia em que eles se conheceram. Ela entrou no trem com um vestido verde e um sorriso que iluminou toda a estação. Ajudei ela com a mala e ela me agradeceu. Não consegui parar de pensar nela o dia inteiro. Sobre o segundo encontro, ela voltou. Não acreditei. Falamos por 20 minutos. Ela vai estudar medicina. Quer ajudar pessoas. Tem olhos cheios de sonhos. Sobre o terceiro, dei uma flor para ela. Um ipê amarelo que caiu perto dos trilhos. Ela riu e guardou. Disse que ia secar e guardar para sempre. E sobre o quarto, o último, pedi ela em namoro hoje. Ela ficou vermelha. Disse que queria, mas que o pai dela nunca ia deixar. Eu sou pobre, ela é de família boa, mas eu disse que a gente podia esperar, que eu ia trabalhar duro, juntar dinheiro, me tornar alguém. Ela sorriu e disse, talvez. Aquele talvez foi a coisa mais bonita que alguém já me disse. Rosa virou as páginas com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurar o caderno. E então encontrou a entrada que mudou tudo. Junho de 1978. Faz 3 semanas que ela não aparece. Fui até a casa dela, um sobrado bonito no bairro Serra. Bati na porta, o pai dela atendeu. Homem grande, intimidador, de terno. Perguntei pela Rosa. Ele disse, minha filha não está aqui e nunca mais quero ver você perto da minha família. Você não é nada, não tem nada, nunca vai ser nada. Minha filha vai casar com um homem de bem, não com um maquinista de trem. Se aparecer aqui de novo, chamo a polícia. Bateu a porta na minha cara. Voltei 7 vezes, todas as vezes o mesmo. Na 8ª vez foi a mãe dela quem atendeu. Ela tinha pena nos olhos. Disse baixinho, esquece ela, moço. Ela foi mandada para São Paulo morar com a tia. Vai casar com um rapaz de lá. Já está tudo acertado. Sinto muito. Rosa parou de respirar. São Paulo. Tia Mariana. Ela lembrava agora. O pai tinha dito que era para ela estudar melhor. Mas não era. Era para afastá-la de Joaquim. Rosa largou o diário e ficou olhando para o nada. As memórias voltavam agora, claras e dolorosas. São Paulo, tia Mariana e tio Geraldo. 3 meses morando com eles. E então tinha conhecido Antônio. Amigo da família, contador. 30 anos, emprego estável, apartamento próprio. Um bom partido, todos diziam. O pai tinha vindo para São Paulo especialmente para o jantar de apresentação. Tinha praticamente acertado o casamento ali na mesa, entre o prato principal e a sobremesa. E ela tinha aceitado. Por que tinha aceitado? Porque era 1978. Porque mulheres de 17 anos não desobedeciam os pais. Porque ela estava sozinha e confusa e achava que aquilo que tinha sentido por Joaquim tinha sido bobagem de criança. Porque todos diziam que Antônio era uma boa escolha. Porque ninguém perguntou o que ela queria. Casaram em dezembro de 1978. Rosa usou o vestido que a mãe escolheu. Maurício nasceu em setembro de 1979. 9 meses depois do casamento. Todo mundo comentou que ela tinha casado a tempo. E Rosa nunca tinha pensado muito sobre isso. Rosa pegou outro diário, este de 1985. Conseguiu um endereço. Ela está em Belo Horizonte, casada, tem um filho pequeno. Vi ela de longe na Praça da Savassi. Ela estava com o menino no colo. Parecia cansada, ou triste, ou as duas coisas. Quis me aproximar, dizer que ainda pensava nela todos os dias. Mas que direito eu tinha? Ela tinha uma vida, um marido, um filho, e eu era só um fantasma do passado. Fui embora sem ela me ver. Outro diário, BC 992. Vi ela de novo, num supermercado. Ela estava comprando coisas. O filho já estava grande, uns 12 anos. Ela olhou na minha direção por um segundo. Tenho certeza que me reconheceu. Vi algo passar nos olhos dela. Surpresa, talvez, ou memória. Mas ela desviou o olhar rápido e seguiu fazendo as compras. Entendi a mensagem. Ela tinha escolhido esquecer. E eu precisava respeitar isso. Rosa estava chorando agora. Não lágrimas delicadas. Soluços fundos que saíam do peito.
Rosa pulou para o último diário. 2024. As últimas entradas. Maio de 2024. O médico confirmou. Câncer no pulmão. Estágio 4. 6 meses, talvez menos. Estou com 87 anos. Vivi 30 anos sozinho neste vagão. Não me arrependo. Foi uma vida simples, mas foi honesta. Conheci a paz aqui, mas vou morrer sem nunca ter dito a ela o que ela significou. Sem nunca ter explicado porque eu nunca a esqueci. Junho de 2024. Fui ao advogado hoje. Fiz o testamento. Vou deixar tudo para ela. Não é muito, um vagão velho, um pedaço de terra, algumas economias, mas é tudo que tenho. E sempre foi dela. Desde 1978. Sempre foi dela. Julho de 2024. A dor está pior. Mas quando olho para a foto dela na parede, a dor física não importa. O que dói mesmo é saber que vou morrer e ela nunca vai saber. Nunca vai saber que eu a amei cada dia dos últimos 46 anos. Que cada pôr do sol que eu vi desta janela, eu vi pensando nela. Que cada rosa amarela que plantei em memória dela. Rosa virou para a última página escrita. A letra estava trêmula, difícil de ler. 15 de agosto de 2024. Acho que é hoje. Sinto isso. Dr. Henrique tem a carta. Ela vai receber. Não sei se vai vir. Não sei se vai entender. Mas pelo menos ela vai saber. Vai saber que existiu um homem que a amou mais do que amou a própria vida. Que desistiu de tudo, de família, de cidade, de futuro, porque nenhum futuro fazia sentido sem ela. Não estou pedindo perdão por amá-la. Nem estou pedindo que se sinta culpada. Só queria que soubesse. Rosa Maria da Silva, a moça do vestido verde que entrou no meu trem em 1978. A mulher que levou meu coração e nunca devolveu. Se você estiver lendo isto, é porque eu já parti, mas saiba, valeu a pena. Cada dia de solidão valeu a pena, porque eu amei você, e amor verdadeiro, mesmo não correspondido, não é desperdício, é o que faz a vida valer a pena. Joaquim. Rosa fechou o diário e desabou. Rosa não sabe quanto tempo ficou ali no chão do vagão, chorando. Horas, talvez. O sol começou a se pôr, pintando o interior do vagão com luz dourada. E mesmo na sua dor, ela percebeu a beleza daquele momento. Era isso que Joaquim via todos os dias. Este pôr do sol, esta paz, esta solidão escolhida por amor. Quantas vezes ele sentou naquela cadeira, olhando esta mesma janela, pensando nela? Quantas vezes ele olhou para aquela foto e se perguntou e se? Rosa tinha vivido 40 anos, achando que tinha feito as escolhas certas. Casa com Antônio, a escolha certa. Criar Maurício, a escolha certa. Ser esposa obediente, a escolha certa. E agora descobria que todas aquelas escolhas certas tinham custado uma vida inteira de amor verdadeiro. Não o dela, a dele. Joaquim tinha pago o preço pela obediência dela. Ele tinha carregado sozinho o peso de um amor que ela tinha sido proibida de sentir. E agora ele estava morto. E ela estava velha. E não havia mais tempo. Uma batida suave na porta. Rosa levantou a cabeça. Tinha escurecido completamente e ela nem tinha percebido. A porta do vagão se abriu devagar. Uma senhora idosa, de rosto bondoso, entrou carregando uma cesta. Dona Rosa, Dr. Henrique me avisou que a senhora tinha chegado. Eu sou Dona Amélia, moro na fazenda ali embaixo. Trouxe um pão, um queijo, um café. Ela parou ao ver o estado de Rosa. Meu Deus, querida, você está bem? Rosa tentou responder, mas não conseguiu. Dona Amélia colocou a cesta na mesa e se ajoelhou ao lado de Rosa com uma agilidade impressionante para seus 65 anos. Vi que você leu os diários. Não era uma pergunta. Ele falou de mim? Rosa perguntou com voz rouca. Falou. Nos últimos meses, quando a doença piorou, eu vinha trazer comida. A gente conversava. Ele me contou sobre você, sobre 1978, sobre nunca ter conseguido esquecer. Por que ele não me procurou? Por que não tentou falar comigo? Ele tentou, querida, várias vezes. Mas você tinha uma vida, um marido, e Joaquim, ele te amava demais para destruir isso. Dona Amélia ajudou Rosa a se levantar e a sentar na cadeira. Preparou café no fogão a lenha, como se conhecesse cada canto daquela cozinha minúscula. E então, enquanto servia o café, disse algo que mudou tudo de novo. Joaquim me perguntou uma coisa estranha, uns 2 meses antes de morrer. Ele perguntou, Amélia, se você pudesse mudar uma escolha na sua vida, qual seria? Eu disse que não mudaria nada, porque cada escolha me trouxe até aqui. E ele disse, eu mudaria ter deixado ela ir embora sem saber. Sem saber o que, eu perguntei. E ele ficou quieto por um tempo muito longo. E então disse, sem saber que o filho que ela estava carregando era meu. Rosa largou a xícara. O café derramou na mesa. O que você disse? Ele não tinha certeza.
Rosa, Dona Amélia falou rápido. Era só uma suspeita, mas ele fez as contas. Vocês se encontraram pela última vez em maio de 1978. Você casou em dezembro. Seu filho nasceu em setembro de 1979, 9 meses depois do casamento, mas quase 16 meses depois do último encontro de vocês. Rosa começou a tremer. Não era possível. Mas, maio de 1978, o último encontro com Joaquim. Eles tinham ficado conversando na estação por horas. O pai do Joaquim trabalhava de noite. Eles ficaram sozinhos no vestiário dos maquinistas. Tinha sido inocente. Quase tudo. Apenas beijos. Apenas não. Tinha sido mais. Tinha sido uma vez. Uma única vez. Tímida, rápida, com medo de serem descobertos. Rosa nunca tinha contado a ninguém. Tinha enterrado aquela memória tão fundo que tinha esquecido, ou fingido que esqueceu. Junho de 1978. Ela tinha percebido o atraso. Tinha ficado apavorada. Tinha contado para a mãe. A mãe tinha contado para o pai. E no dia seguinte ela estava em um ônibus para São Paulo. 3 meses morando com a tia. 3 meses para a situação se resolver. E então, de repente, não precisou mais se resolver. Ela casou com Antônio em dezembro. E Maurício nasceu em setembro. Prematuro, todo mundo disse. Bebê de 7 meses. Precisou de incubadora. Mas ele sobreviveu e ninguém nunca questionou. Rosa correu para fora do vagão e vomitou. Dona Amélia a seguiu, segurando seu cabelo, esfregando suas costas. Quando Rosa finalmente conseguiu respirar de novo, ela olhou para a mulher mais velha e perguntou o que não queria saber. Joaquim sabia, ele suspeitava. Quando viu você com seu filho naquele dia no supermercado, em 1992, ele disse que o menino tinha os mesmos olhos dele, o mesmo formato de rosto, mas ele nunca teve certeza. E mesmo que tivesse, o que ia fazer? Você era casada, o menino tinha um pai, um lar, uma vida. Joaquim nunca te procurou porque não queria destruir isso. Ele preferiu viver sozinho, aqui, com a dúvida do que causar dor para você. Rosa caiu de joelhos na grama molhada de orvalho. 46 anos de mentiras. Não mentiras que ela contou, mentiras que contaram para ela. Mentiras que ela acreditou porque era mais fácil do que questionar. Maurício não era filho de Antônio. Maurício era filho de Joaquim, o homem que tinha acabado de morrer sozinho em um vagão. O homem que nunca conheceu o próprio filho. O filho que nunca conheceu o próprio pai. Rosa ficou 3 dias no vagão sem falar com ninguém. Dona Amélia trazia comida. Dr. Henrique apareceu para verificar se ela estava bem. Maurício ligou 17 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Ela precisava pensar. Precisava decidir. Podia voltar para Belo Horizonte, assinar os papéis do asilo, fingir que nada daquilo tinha acontecido, enterrar a verdade como tinha enterrado tudo o resto na vida. Ou podia fazer algo diferente. Na manhã do 4º dia, Rosa acordou com o sol nascendo exatamente na janela do vagão. Entendeu por que Joaquim tinha posicionado a cama ali, para acordar todos os dias com aquela vista. Aquelas montanhas, aquele céu impossível de azul. Ela se levantou, preparou café no fogão a lenha e tomou sua decisão. Pegou o telefone e ligou para Maurício. Ele atendeu no primeiro toque, a voz carregada de raiva. Finalmente, onde a senhora está? Eu quase acionei a polícia. Maurício, preciso falar com você. Preciso que você venha aqui. Eu não vou para o meio do mato buscar a senhora. Volte para casa. Eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. E você precisa vir. Tem algo que você precisa saber sobre quem você realmente é. Maurício chegou 2 dias depois, dirigindo furioso pelas estradas de terra. Saltou do carro já gritando. Mãe, que maluquice é essa? A senhora está morando em um trem velho no meio do nada? A senhora enlouqueceu? Rosa estava sentada do lado de fora do vagão, numa cadeira simples, descascando batatas da horta. Ela olhou para o filho, realmente olhou, pela primeira vez em muito tempo. E viu, os olhos castanhos, não eram de Antônio, o formato do rosto, não era de Antônio, o jeito de inclinar a cabeça quando estava bravo, não era de Antônio, como ela nunca tinha percebido. Senta aqui, Maurício, eu não vou sentar, eu vim buscar a senhora. Vamos embora agora. Antônio não era seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Rosa conseguia ouvir o vento nas árvores, as galinhas ciscando, seu próprio coração batendo. Maurício ficou parado, boca aberta, processando as palavras. O que você disse? Rosa contou tudo, desde o começo.
recomeço. 1978. A estação de trem. Joaquim, os 4 encontros. O amor jovem e proibido. A última vez, a gravidez. São Paulo. O casamento arranjado às pressas. A mentira que todo mundo acreditou ou fingiu acreditar. Maurício ouviu tudo em silêncio. A expressão passando de raiva para choque, de choque para confusão, de confusão para algo que Rosa não conseguia decifrar. Quando ela terminou, ele ficou muito tempo calado. Depois perguntou com voz estranhamente fraca. Esse homem, Joaquim, ele sabia, ele suspeitava, mas nunca teve certeza. E nunca te procurou porque não queria destruir sua vida. Você tinha um pai, uma família, ele não quis interferir. Ele morreu sem saber com certeza se eu era filho dele, ele morreu amando você de longe, como amou a mim. Maurício se levantou e andou até a beira do pequeno vale. Ficou lá parado, olhando as montanhas, as costas tensas. Rosa viu os ombros dele tremerem. Ele estava chorando. Maurício ficou 3 horas ali parado olhando o vale. Rosa não o interrompeu. Quando ele finalmente voltou, seus olhos estavam vermelhos. Ele entrou no vagão sem pedir licença. Rosa o seguiu, observando enquanto ele explorava aquele espaço minúsculo. Tocou os livros, olhou as fotos e então viu a foto emoldurada. Sua mãe jovem ao lado de um homem que poderia ser ele mesmo com 23 anos. Joaquim, seu pai. Maurício pegou a foto com mãos trêmulas. Eu me pareço com ele. Não era pergunta, era constatação. Sim, eu não sei como nunca percebi, porque a gente nunca olha para o que não quer ver. Maurício se sentou pesadamente na cama. Antônio me criou, me levava para jogar bola, me ensinou a dirigir, pagou minha faculdade. Ele foi meu pai em todos os sentidos que importam. Foi, mas esse homem, Maurício levantou a foto. Esse homem me amou sem nunca me conhecer. Esse homem ficou sozinho a vida inteira porque não quis atrapalhar a minha. E eu nunca vou poder agradecer. Maurício ficou uma semana no vagão com Rosa. Dormiu no chão enrolado em cobertores. Ajudou a cuidar da horta. Conheceu Dona Amélia e os outros vizinhos da serra. Ouviu histórias sobre o homem que tinha sido seu pai. Joaquim era calado. Dona Amélia contou, mas tinha um coração enorme. Quando meu marido morreu, ele apareceu aqui todo dia durante um mês ajudando nos reparos da fazenda. Nunca quis nada em troca. Só um prato de comida. Maurício absorvia cada história como se fosse água no deserto. Estava conhecendo um pai que nunca teve a chance de conhecer. E algo nele começou a mudar. O advogado frio e calculista começou a rachar. E por baixo apareceu um homem mais gentil, mais humano. Uma noite, sentados do lado de fora do vagão olhando as estrelas, tantas estrelas que Maurício nunca tinha visto em Belo Horizonte, ele disse, desculpa. Rosa olhou para ele surpresa. Pelo que? Por ter tentado te colocar em um asilo, por ter pensado só na casa, no dinheiro, por não ter perguntado o que você queria. Eu virei igual a Antônio, prático, frio, esqueci que a gente não vive só de coisas práticas. Maurício voltou para Belo Horizonte, mas algo tinha mudado permanentemente. Ele ligava para Rosa todo dia, não para cobrar, para conversar sobre a vida, sobre memórias, sobre Antônio, que tinha sido um bom pai mesmo não sendo pai biológico, sobre Joaquim, que tinha sido pai biológico, mas nunca teve a chance de ser pai. Um mês depois, Maurício voltou. Dessa vez trouxe a esposa Patrícia e os 2 filhos, Lucas e Ana, 8 e 6 anos. As crianças ficaram fascinadas pelo vagão, pelas galinhas, pelas montanhas. Vovó mora num trem, Ana gritou encantada. E Rosa percebeu que era a primeira vez que os netos a visitavam por vontade própria, não por obrigação. Maurício contratou um advogado em São Lourenço para regularizar a propriedade no nome de Rosa. Trouxe alguns móveis. Ajudou a fazer reparos, mas respeitou o espaço dela. A senhora tem certeza que quer ficar aqui? Ele perguntou. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa. Então eu venho te visitar todo mês. E você vem passar o Natal lá em casa. Acordo? Acordo. Os meses passaram. Rosa aprendeu a viver sozinha, mas não solitária. Dona Amélia vinha tomar café 2 vezes por semana. Os outros sitiantes da serra incluíram nas festas comunitárias. Ela vendia ovos e verduras da horta na feira da cidade. Era uma vida simples, mas era sua. Pela primeira vez, completamente sua. Ela plantou mais rosas amarelas, leu todos os livros de Joaquim. E todas as noites, antes de dormir, acendia uma vela diante da foto de 1978 e conversava com ele. Você fez certo em não aparecer. Ela dizia, eu não estava pronta, eu era covarde. Passei a vida inteira sendo covarde, mas estou aqui agora e vou viver o resto dos meus anos do jeito
jeito que você viveu, honestamente, sem mentiras, sem obedecer ninguém, só sendo eu. As estações mudaram. Primavera trouxe flores que cobriram o vale. Verão trouxe tempestades que tamborilavam no teto de metal do vagão. Outono trouxe névoa que fazia as montanhas desaparecerem. Inverno trouxe frio que Rosa combatia com o fogão a lenha, e em cada estação ela sentia Joaquim ao seu lado. Um ano depois de chegar ao vagão, Rosa estava sentada do lado de fora quando viu Maurício subindo a trilha. Mas ele não estava sozinho. Trazia um homem mais velho, magro, de uniforme surrado. Mãe, esse é seu Pedro. Ele trabalhou com Joaquim nas ferrovias há 40 anos. Seu Pedro tirou o boné com respeito. Dona Rosa, quando soube da história, eu quis vir. Joaquim era meu melhor amigo nos anos 70. Quando ele deixou a ferrovia em 1980, eu perguntei por quê. Ele disse, perdi a razão de pegar aquele trem. Ela não vai mais estar lá. Guardei isso aqui todos esses anos, achando que era tolice. Mas agora sei que não era. Seu Pedro entregou uma caixa pequena. Dentro, uma flor seca de ipê amarelo. A mesma que Joaquim tinha dado a ela em 1978. A mesma que ela tinha prometido guardar para sempre. Ela tinha esquecido, mas ele não. Rosa pegou a flor com lágrimas nos olhos. E finalmente, depois de 46 anos, permitiu-se sentir a perda, sentir o amor, sentir a gratidão por essa segunda chance de viver honestamente. Joaquim tinha morrido, mas o amor dele a tinha libertado. E isso Rosa percebeu olhando as montanhas que Joaquim amou. Era o maior presente que alguém poderia dar. Não o vagão, não a herança, mas a permissão de finalmente ser quem ela sempre deveria ter sido. Livre.